Usa-nos com teu poder. Para tudo sempre, Senhor. Seja exaltado o teu nome. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Deus o mundo inteiro fez e no ventre me formou. És Senhor, És Senhor, és Senhor. Das estrelas lá do céu, reinas em meu coração. És Senhor, és Senhor, és Senhor. A solidão nunca mais. Estou elevada em seus braços de amor. Até o dia amanhecer, tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me. Deus de toda a criação, que acalma o coração. Usa-me, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel. Usa-me, usa-me. Dos reis tu és sem igual. Tua paixão lavou todo o mal. E sobre o trono tu estás. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Graças te damos hoje e eternamente. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego à tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos, Pai. Usa-me. Pai, nos usa com teu poder, nos usa, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, hoje e eternamente. Hoje e eternamente seja, Senhor, adorado, exaltado o teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Usa-nos, Senhor. Santo és tu, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. A paz.
Estamos iniciando uma série de estudos com o tema Líderes Qualificados, Igrejas Santificadas. Mas antes, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, dirija este momento. Ilumine os teus servos e pedimos a Deus as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Líderes qualificados, igrejas santificadas. Inicialmente temos que considerar no candidato a oficial presbítero como sendo um homem de oração, sendo dedicado ao ministério e tendo uma vida dedicada na palavra de Deus. Com o crescimento e expansão da igreja lá no primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas à organização da igreja, à edificação, à evangelização, à beneficência. E com relação ao presbiterato, a Bíblia lista pelo menos 5 deveres e obrigações de um presbítero. Primeiro, ajudam a resolver conflitos na igreja. Segundo, eles oram pelos enfermos da igreja, ou seja, ele tem uma vida piedosa de oração. Terceiro, eles devem cuidar da igreja com humildade. E por fim, eles devem proteger a vida espiritual do rebanho. E quinto, devem passar seu tempo em oração e meditação e ensino da palavra de Deus. Simplificando, os presbíteros devem ser, na verdade, pacificadores, guerreiros de oração, mestres, líderes, por exemplo, e tomadores de decisões. Mais do que responsáveis pela igreja onde congrega, os presbíteros são responsáveis pelas vidas que lhe dão ouvidos. Sob a direção do Espírito Santo, os apóstolos promoveram em Jerusalém a eleição de diáconos. Nós sabemos disso, lá em Atos 6. Mas depois eles constituíram presbíteros em cada cidade onde se estabeleceram novas igrejas. Falando em Atos 6, lá no versículo 3, por exemplo, para ser um oficial da igreja, o candidato deveria preencher alguns requisitos. Por exemplo, ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. E aí o texto é bem conhecido por todos nós. Alguns sabem de cor e salteado, que diz: meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaríamos desse serviço. O que falar de reputação? Reputação nada mais é do que o que dizem a respeito de alguém. Por exemplo, a reputação de José. O que Faraó disse a respeito da reputação dele? Ele disse assim: olha, acharia um homem como este, cheio do Espírito de Deus. Está lá registrado em Gênesis 41, 38, 39. E Eliseu? Como a mulher sunamita viu Eliseu? Eliseu foi visto pela sua reputação. A mulher se referiu a ele como santo homem de Deus. Mas o que dizem de você? Você que é candidato ao presbiterato, você membro da igreja, você que se julga cristão, servo do Senhor, discípulo, o que dizem de você? Será que se referem a você como um murmurador? Olha, lá vai o murmurador, olha, lá vai uma murmuradora. Aquele é briguento, aquela é briguenta. Olha, não abre o seu coração para ele não, porque ele é fofoqueiro, nem para ela, porque ele é fofoqueira. O que dizem de você? Olha como ele é ausente nos trabalhos da igreja, como ela é ausente nos trabalhos da igreja. Ou as pessoas identificam você como uma pessoa da paz, de paz, uma pessoa presente nos trabalhos da igreja, um cristão que ora, que conhece Bíblia, que tem intimidade com Deus. Um outro critério para ser oficial da igreja era ser cheio do Espírito Santo. Lembre-se que Satanás nunca tira folga. A Bíblia diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigiem.
O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não se engane. O diabo está sempre te rodeando, esperando você pisar na bola uma única vez para poder agir. E aí eu falo para a liderança, principalmente. Como tem sido a sua atitude no trabalho? Você tem sido uma pessoa honesta com seus amigos e familiares? Saiba que o inimigo está de olho em tudo que você faz. Então você precisa se proteger com a palavra de Deus e muita oração. Você quer ser líder? É um desafio. Mas também, identifique o pecado que você mais comete. O apóstolo Paulo lhe faz uma recomendação lá em Tiago 1, verso 15. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. Então, identificar o pecado que mais você comete é fundamental na vida, principalmente na vida do oficial da igreja. O oficial da igreja tem que ser uma pessoa muito especial. Um outro detalhe interessante quando você aborda o aspecto do cheio do Espírito Santo, você não pensa apenas em identificar o pecado que você mais comete, você não pensa apenas em lembrar que Satanás nunca tira folga, mas você tem que caminhar na força de Deus, não na sua. A sabedoria, muitas vezes, é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Então, podemos afirmar, e aí usando o próprio versículo, que o oficial da igreja, seja ele pastor, presbítero ou diácono, ele tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Ser presbítero de uma igreja é um privilégio, aliás, é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Vamos refletir sobre o ministério do presbítero à luz da palavra de Deus. O termo presbíteros se refere àqueles líderes espirituais de cujo ministério e conduta depende o bem-estar da igreja. Um presbítero é um homem que atende às qualificações de 1 Timóteo. Quando falamos da apresentação de Paulo a Timóteo, quando fala das qualificações do oficial da igreja, lá no capítulo 3, 1 de Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, está escrito: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quando você fala de qualificações apresentados na primeira carta de Timóteo, você vai ver lá, a primeira qualificação é irrepreensível. E o termo aqui usado não tem o sentido de ser uma pessoa perfeita. É óbvio, o que excluiria do processo todo ser humano. Mas tem a ver com a tentativa de encontrar pessoas com caráter e conduta que não venham a ser acusado pelos da igreja ou pelos fora da igreja como alguém de procedimento escandaloso. E assim levando ao descrédito a mensagem do Evangelho à igreja. Esposo de uma só mulher,
esteja unido a uma única mulher, uma só mulher. Ele não é polígamo. Temperante. Tem a ver com alguém dominado pelo fervor espiritual e moral. Moderado, equilibrado, calmo, prudente. Um outro requisito é ser sóbrio. A sobriedade tem a ver com o caráter. Ser honesto, ter domínio próprio, estar disposto e desejoso de aprender. Um outro requisito, modesto. Enquanto ser sóbrio é algo do interior, ser modesto é como esse interior se manifesta. Ou seja, é alguém com comportamento ordeiro, ordenado, com uma conduta disciplinada. Um outro requisito, hospitaleiro. A hospitalidade era altamente recomendada e necessária nos dias da igreja primitiva, quando irmãos hospedavam pregadores, viajantes, de igreja em igreja, bem como recebiam em suas casas pessoas carentes da própria igreja. Outro requisito, apto para ensinar. Presbíteros e pastores têm ao seu encargo a responsabilidade do ensino da palavra de Deus. Vemos isso também na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos e nas epístolas paulinas. Hoje em dia, o estudo da Bíblia nas escolas dominicais, nos grupos de oração, nos lares, em treinamentos, pregações, vai requerer líderes conscientes da sua responsabilidade espiritual de ensinar. Tem que saber o que vai ensinar, tem que saber Bíblia. Não é admissível que o líder não saiba Bíblia, não conheça a Bíblia. É a base da liderança. Um outro requisito, não dado ao vinho. Era alguém que não se demora no beber. A Bíblia evita os extremos, seja beber até embriaguez. Um outro requisito, não violento. Literalmente é não espancador, não irascível, não brigão, amável é um outro requisito. É justamente o oposto do violento, do irascível. É aquele que age com equidade, gentil, brando, disposto a abrir mão de direitos, sem, contudo, fica claro isso, abrir mão da vontade de Deus. Não contencioso. É aquele que é avesso a brigas. É mais profundo que não violento. Não avarento. Não apegado ao dinheiro. E não tendo como preocupação maior em sua vida as posses materiais. Um outro requisito, administre bem a sua casa. Com sabedoria, com amor. Que sejam exemplos seguidos por seus filhos. Não neófito, não recém-convertido, ele não pode ser oficial da igreja. Ele tem que saber primeiro as doutrinas da igreja, conhecer Bíblia. Deus nos dê a graça de buscarmos nos possíveis candidatos essas qualidades para o bem da igreja, para o bem da vida deles e de suas famílias. Então, os requisitos para ser oficial da igreja: irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, amável, não contencioso, não avarento, administre bem sua casa, não neófito. Um presbítero é um homem que é reconhecido por sua congregação como presbítero. Um presbítero é um homem que lidera a congregação por meio do ensino da palavra, da oração pelas ovelhas, da supervisão no tocante aos assuntos da igreja. Que Deus abençoe você, membro da igreja, eleitor. Que Deus conduza o seu voto. Que o seu voto,
Aliás, o seu voto vai decidir o futuro da igreja. Não tenha dúvida disso. Irmãos, em breve estaremos dando continuidade ao estudo que nós iniciamos. Que Deus abençoe você. Vamos orar, feche seus olhos. Deus Pai, obrigado por esse momento e que o Senhor possa estar dando a capacidade aos membros da igreja e conduzindo os membros da igreja no voto. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Que Deus te abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos